capítulo 24 de Mateus, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que dia vem o vosso Senhor. Amados irmãos, todo o capítulo 24 de Mateus, ele é relacionado à vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi despertado para falar nesse assunto devido à pergunta que os discípulos fizeram: quando será a tua vinda? Que sinais há de ter antecedendo a tua vinda? E o Senhor Jesus, ele revela muitas informações a respeito de sua vinda, mas nós não devemos nos confundir com o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor em glória. Existem muitas partes e é necessário fazer distinção. Por exemplo, aqui no versículo 13 do capítulo 24, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus fala aqui a respeito do evangelho do reino. E existem algumas linhas de pensadores que dizem que há distinção entre o evangelho do reino e o evangelho da graça, mas não há nenhuma diferença. O evangelho é somente um. O evangelho da graça foi citado por Paulo em Atos, capítulo 20 e versículo 24, quando ele diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse evangelho do reino e evangelho da graça não diferencia. A única coisa que possamos distinguir de um para o outro é que este evangelho da graça, que mencionado por Paulo ele é o evangelho pregado pela igreja antes do arrebatamento. E a mensagem do reino, que é o mesmo evangelho, ela há de ser pregada durante o período da grande tribulação. A mensagem também se distingue porque a mensagem pregada antes da grande tribulação é: preparem-se para ir de encontro ao rei. Esta é a mensagem que a igreja prega. Mas durante a grande tribulação não vai ser essa mensagem. Será: preparem-se, o rei está vindo ao vosso encontro. Preparem-se para se encontrar com o rei é o evangelho que se prega antes da grande tribulação. E o evangelho que se pregará durante a grande tribulação é: preparem-se, o rei está vindo ao vosso encontro. As informações a respeito do arrebatamento da igreja, elas só são contidas na Bíblia. Não existe outra fonte de informação que fale sobre o arrebatamento da igreja a não ser na palavra de Deus. É só aqui que existem informações sobre o arrebatamento, sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Cristo. E Paulo é o maior detentor destas informações. A Bíblia vai mostrar 8 vezes mais versículos que falem sobre a vinda do Senhor do que a sua primeira vinda. Vou repetir. A Bíblia demonstra 8 vezes mais textos que falem sobre a volta do Senhor do que a sua primeira vinda. E o apóstolo Paulo é o maior informante desta grande experiência que a igreja está na expectativa. Em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 1 a 4, Paulo fala o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo
se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, 1 ao 4. O próprio Paulo está escrevendo aos crentes ali de Corinto, dizendo que ele teve essa experiência de ser arrebatado até o terceiro céu. Ele não sabe se foi em corpo, ele não sabe se foi em espírito, mas ele recebe informações que, inclusive, foram informações que podiam fazer do apóstolo se exaltar. E ele diz no versículo 7 ainda do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ou seja, as informações, as revelações que o apóstolo teve nessa experiência de ir até o terceiro céu, foram tamanhas que ele precisou, Deus precisou enviar um mensageiro de Satanás para manter o equilíbrio de Paulo e ele não vir a se exaltar. Na sua primeira carta aos Coríntios, ele no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Diga glória a Deus por isso. Eu vou repetir, o versículo é tremendo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus por isso. O que é que Paulo está querendo dizer? O que eu vi quando fui arrebatado, as coisas que eu pude ver lá em cima, nunca chegou ao coração de homem nenhum aqui na terra. Olhos humanos nunca contemplaram. O lugar mais lindo que existir na terra não se compara a nada do que eu vi lá em cima. Aquilo mais belo que você já ouviu não se compara ao que eu ouvi quando estive lá em cima. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui, dê uma glória ao seu nome. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, baseado nesta experiência e nas informações que Paulo nos traz, nós podemos entender que pelo menos existem 3 céus. Se ele diz que foi ao terceiro céu, então vamos vasculhar na palavra onde está descrevendo os outros 2. O primeiro céu é o céu que a Bíblia chama de firmamento. E você sabe que está escrito no primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículos de 6 a 8, ali Deus vai falar sobre o firmamento. Deus criou estes 3 céus, e o primeiro céu é o céu visível. É o céu que você contempla com os seus olhos, e o seu limite é as nuvens. A palavra de Deus vai dizer também no Salmo 19, versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Este primeiro céu, ele foi rompido por Jesus quando ele foi assunto. A Bíblia fala que logo após ele ser glorificado, ele passou ainda 40 dias com os seus discípulos aqui, e ao findar destes 40 dias ele foi levado aos céus. E ele transpassa esse primeiro céu. E nós vamos perceber pela revelação da palavra que ele transpassou o segundo e o terceiro. No primeiro está escrito em Atos capítulo 1 e versículo 9, quando diz a palavra do Senhor Jesus, que eles enxergando Jesus sendo elevado, foi encoberto pelas nuvens. E a Bíblia fala, tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1 e 9. Jesus transpassa este primeiro céu. Então o céu é o firmamento, é o céu onde o seu limite é justamente as nuvens, é quando sua visão enxerga. Mas a palavra de Deus diz que nesta primeira etapa da subida de Jesus,
Ele foi visto por cerca de mais de 500 pessoas. Paulo descreve isso na sua primeira carta aos Coríntios 15:6. Ele diz assim: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Então, presta atenção nisso aqui. Jesus está subindo à vista de mais de 500 pessoas, testemunhando que ele está subindo aos céus. Ele rompe o primeiro céu. Irmão Lorival, será que na palavra vai descrever alguma vez que Jesus transpassou o segundo céu? Sim, declara assim. Mas no segundo céu, Paulo também fala que é chamado de regiões celestes. Estas regiões celestes, Paulo descreve em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 a 12, por exemplo. E estas regiões celestes são conhecidas como justamente o segundo céu. Elas não podem ser vistas por olhos humanos. Este segundo céu é justamente o que ele diz que olho não vê. Este segundo céu, amados irmãos, é onde o Senhor é visto por Davi. A palavra de Deus diz que Davi, por cerca de 1077 anos atrás de Cristo, ele teve a experiência de ver o Messias entrando pelo segundo céu. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 24, versículos 7 a 10. Eu não sei se o salmista Davi estava num momento de oração. Eu não sei se ele estava tocando uma música. Eu não sei se ele estava meditando. Mas eu tenho certeza que ele estava gozando de uma comunhão extrema com Deus. Porque ele vê o Senhor rompendo as nuvens e chegando nos portões celestes. Se os 500 ou mais de 500 homens e mulheres testemunharam Jesus subindo até o rompimento do primeiro céu, Davi vê ele passando das nuvens e entrando no segundo céu. E ele pega a sua caneta e começa a escrever o que ele vê e o que ele ouve. Ele ouve o seguinte: os anjos que trazem Jesus gritam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Perguntam os que estão no muro. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. A pergunta se repete: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Davi vê o Senhor Jesus rompendo o primeiro céu. Se aos olhos das testemunhas aqui na terra ficou limitado só até as nuvens, Davi, pela revelação, há mais de 1000 anos atrás do acontecido, ele viu o Messias rompendo as nuvens e passando do segundo céu. Mas ali ficou, aleluia, ele vê da nuvem até os portões celestes. Mas existe o terceiro céu que Paulo fala. E este terceiro céu foi visto por João na ilha de Patmos. Abra a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 5. Esse terceiro céu também é chamado de lugar da habitação de Deus, lugar do trono de Deus. Salmo 11 e versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Agora veja comigo Apocalipse 5, por gentileza. A partir do versículo 1, acompanhe na sua Bíblia. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos.
Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Dê uma glória para Jesus. Amados irmãos, se as mais de 500 testemunhas puderam ver Jesus rompendo o primeiro céu, se Davi, há mais de 1000 anos atrás, aleluia, 1000 anos antes de Cristo, viu ele rompendo o segundo céu, João, eu acredito que foi o mais privilegiado, porque ele foi o convidado de honra para ver o Messias entrando no terceiro céu. Eu quero que você imagine comigo a cena, porque João é o único ser humano naquela cerimônia que eu chamo de cerimônia de glória. Era uma cerimônia para receber o Messias, aleluia. João está lá, a Bíblia diz que ele vê o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, assentado no seu trono de glória, e na mão do Deus Todo-Poderoso havia um livro, um rolo selado com 7 selos, e diante do Senhor ia um anjo forte e poderoso, perguntando aos milhares de presentes ali naquela cerimônia: quem é digno de abrir o livro que está na mão de Deus? E diz a palavra, João observando aquilo, nenhum deles era digno nem de sequer olhar para o livro, todos baixaram a cabeça. Então João diz: o anjo desceu na terra, desceu embaixo da terra e voltou com a informação dizendo: não achei ninguém, Senhor, ninguém é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Aí João diz que quando ele recebe essa informação do anjo, quando ele escuta o anjo dizer isso a Deus, ele começa a chorar. Por que João chora? Se no céu não é lugar para choro, se a Bíblia diz que dos nossos olhos Deus há de enxugar todas as lágrimas, mas João é o único ali presente que começa a chorar. Por quê? Porque quando o anjo traz essa mensagem, João pensa e diz: o meu Messias falhou. O meu Cristo falhou na sua missão. Ele não conseguiu completar o projeto de Deus. Se ele não foi achado aqui, se ele não foi achado na terra, se ele não foi achado embaixo da terra, aleluia, então o projeto da redenção faliu. O Senhor não conseguiu completar. Aí Deus vê João chorando e dá um sinal ao ancião que vai lá. E o ancião vai a João e diz assim: oh, não chores. Como não chorar? Se eu estou recebendo a informação que ninguém foi achado, nem aqui, nem na terra e nem embaixo da terra, digno de abrir o livro. Eu achava que era o meu Jesus que iria abrir o livro, mas ele não foi encontrado. Como não chorar? Eis ali. Aí é justamente quando os portões estão se abrindo. É justamente quando os anjos estão dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Aí o ancião diz: olha ele ali. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele entra. E
João diz, ele então se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Oh, glória a Deus. Eu vou ler um texto, se você sentir vontade de glória, você abra a sua boca. Apocalipse 5 e 7 diz assim: e eles cantaram um novo cântico, João diz, e o cântico dizia: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, todo povo e toda nação. Tu os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão na terra contigo. Aleluia. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno, irmão Jair, que foi morto de receber poder, de glória, riqueza, de outra glória, sabedoria, de mais uma, força, honra, glória, louvor. Depois eu ouvi as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, aleluia, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Pega na mão desse crente e diz assim: Jesus é digno da tua glória. Diga isso. Jesus é digno que você abra a sua boca e o adore. Ele é digno. Paulo chegou ao terceiro céu. Jesus rompeu o primeiro, foi visto por mais de 500. Rompeu o segundo, foi visto por Davi. Rompeu o terceiro, aleluia, e foi visto por João na ilha de Patmos. Então há 3 céus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Vamos aqui buscar informações na palavra de Deus a respeito do que nos espera. A palavra de Deus diz, amados irmãos, por exemplo, em 1 de Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13. Era como se Paulo, irmãos, tivesse tanta informação a respeito do céu, e ele quer trazer essas informações para a igreja do Senhor. E ele começa dizendo assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Paulo, ele é o detentor das informações, irmãos. Ele recebeu revelações neste arrebatamento de sentidos que ele teve, e ele agora está transmitindo à igreja: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Que céu é esse? O terceiro céu. Com alarido, aleluia, e com voz de arcanjo. Qual é o único arcanjo que a Bíblia menciona? Miguel. E com trombeta, aleluia, de Deus. No original, trombeta
chofar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Que ares é esse? O segundo céu. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Diga amém por isso. São informações tão precisas que o apóstolo nos traz, irmãos. Aleluia. Coisa que somente Ele, que foi levado até lá em cima, poderia nos trazer. Ele fala a respeito do terceiro céu, que o Senhor descerá para se encontrar com a igreja. Ele fala também a respeito da voz do arcanjo, que a Bíblia fala que é Miguel. E ele fala também de um tocar de trombeta, que no original é o chofar, aquele chifre de carneiro em forma de aspiral. E ele diz que os mortos ressuscitam primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados, e chegaremos ao mesmo tempo lá na glória. Diga amém por isso, irmãos. Agora você para imaginar esse dia. Irmão, tu já parasse para pensar. Aleluia. O dia do arrebatamento da igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu não quero estar aqui, irmãos, para ver, mas você imagine comigo o caos que esse mundo vai ficar. O tempo que vai ser preciso para essa terra se reorganizar. Diante de tanto sumiço de pessoas sem nenhuma explicação. Isso é no mundo inteiro. Porque João diz: de todos os povos e tribos e línguas, todas as nações, os 5 continentes, estará informando que lá houve também sumiço de pessoas. Oh, aleluia, 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 aleluia. O caos, os acidentes, os aviões, os carros, tudo desgovernado. O mundo, aleluia, numa neblina, num nevoeiro de incertezas, de desespero, e as pessoas querendo explicações. Todo o sistema de inteligência do mundo em busca de uma resposta para onde eles foram. Aleluia, 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 aleluia. Penso que será a primeira vez que os ufólogos, aqueles que estudam seres de outros planetas, serão consultados. E eles virão e dirão: olha, nós sempre avisamos que existem seres em outros mundos, e certamente vieram buscar essas pessoas. E será dado crédito. Qualquer informação terá crédito numa hora como essa. As polícias inteligentes buscarão respostas. E no sistema avançado de tecnologia que temos, irmãos, onde é que vão buscar? Olha, existem igrejas que é justamente onde o maior número de pessoas desapareceram. E estas igrejas que têm sistema de tecnologia, existem filmagem nesses cultos deles. Então vamos buscar saber onde é que está a filmagem, onde é que está o sistema de filmagem, onde é o centro de filmagem. Já pensasse, crente? Aleluia, 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 aleluia. E as filmagens de gravação serão levadas em sigilo para que cientistas comecem a observar. E vai estar lá no vídeo, irmãos. Aleluia. Eles cultuando, glorificando, adorando a Deus, e de repente somem. De repente desaparecem. Não, mas como é que pode? Não tem corte nessa filmagem. Não tem corte. Então passa de câmera lenta e passa novamente. E eles passam em câmera lenta, mas num
um abrir e piscar de olhos, você desapareceu sem dar explicações. Adore a Jesus nesta noite, engrandeça o nome dele se você crê nisso. Aramandere camaragasawa dahai, Aramandio celebedehasu iherga, Iramandio suplehemio herga. Porque a palavra arrebatar no original é justamente tirar com violência, é arrancar com violência. E Paulo viu esse dia, disse: vai ser muito rápido, meus irmãos, vai ser feito um abrir e piscar de olhos. Eu vi como vai ser. Paulo fala que viu também o toque de uma trombeta. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aí ele diz: porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse toque da trombeta, amados irmãos, esse toque do chofar. O chofar, por exemplo, é um instrumento mais antigo, é um dos mais antigos da humanidade. E esse chofar, ele aparece pela primeira vez em Êxodo 19:13, quando Deus, ele teve uma aparição no meio do arraial, e na medida que ele se revelava, o toque do chofar começava a ressoar no monte onde Deus aparece para o seu povo. Esse chofar também é revelado na Bíblia na batalha de Josué, onde as muralhas de Jericó elas caem. Foi justamente o tocar de um chofar, foram as trombetas que Josué usou. Gideão também, aqueles 300 homens, quando foram tocar trombetas, era o chofar que foi usado ali na batalha contra os seus inimigos. O chofar, vejam só isso, ele tem 3 toques especiais, 3. Em hebraico, o primeiro é chamado de tequiá, que significa levantar. Esse toque, ele era ressoado no acampamento, porque a coluna de nuvem, quando ela se movia, nem todas as 12 tribos contemplavam ela se mexendo. Então, para que não houvesse atraso, essa trombeta era tocada no toque do tequiá. E esse toque é um toque contínuo, é necessário muito fôlego para tocar. E quem escuta, o povo de Israel, que sabia o que ele significava, eles rapidamente desarmavam o seu acampamento, porque a coluna estava se mexendo. Um outro toque interessante é o shevarim. Esse era justamente, significava queimar o lixo. Quando a nação de Israel, o acampamento, ouvia o toque do shevarim, que era o chofar, dando este tipo de toque, que são 3 tons. 3 tons. E esses tons, dizia ao povo: tirem todo o lixo das tendas e joguem de uma só vez fora do arraial. Mas o último toque do chofar era o chamado de teruá. Esse toque era uma marcha, simbolizava que o povo deveria marchar para uma guerra, e eram 9 toques curtos. Tocava, pausava, tocava, pausava. E o povo de Israel, muito habituado com isso, irmãos, entendia cada toque do chofar. O chofar era usado também nas batalhas, para que quando o chefe do exército ou o exército tocasse o chofar, o inimigo não entendia o que o exército estava se preparando para fazer, porque era um toque secreto, era um
código secreto que só o exército israelita entendia. Então, quando era avançar, existia um toque, recuar, preparar-se para a batalha, cercar o inimigo, tudo isso tinha na base do toque. Então Paulo escrevendo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e 8, ele diz assim: pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então a trombeta era o que ditava o avanço, o recuo, a estratégia de guerra. Aí esse mesmo chofar, esse mesmo instrumento de batalha que Israel se utilizava, Paulo diz que ouviu ele antes do arrebatamento. Aleluia. Existe um exemplo muito prático nos nossos dias, que é o apito do guarda de trânsito. O agente de trânsito, quando você vai tirar a carteira de habilitação, você estuda o que chama-se de silvos. E, por exemplo, um silvo breve, quando você está dirigindo e o guarda toca o apito num silvo breve, ele está dizendo siga. Quando ele dá 2 silvos breve, ele diz pare. Ele não está falando, mas você que é habilitado deve entender que ele está mandando você parar. Ele toca, mas o toque do seu apito fala. Quando ele dá um silvo longo, por exemplo, ele está dizendo a você: diminua a velocidade. E tudo isso tem um código, tudo isso são regras, tudo isso é entendido. A trombeta de Deus ao tocar, irmãos, veja aí, por favor, Apocalipse 4 e versículo 1. Ela nos traz uma informação também. Apocalipse 4 e versículo 1 diz assim: depois destas coisas, isso é João escrevendo, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer. Oh, glória a Deus. Olha para mim, por favor. João está tendo a visão de um anjo tocando uma trombeta. Essa trombeta é um chofar. Ele escutou o toque da trombeta, mas o que ele entendeu era o anjo dizendo: sobe aqui. O toque do arrebatamento, ele pode até ser ouvido no mundo inteiro, mas só a igreja vai entender o que significa aquele toque. E sabe o que aquele toque está dizendo para a igreja? Sobe. Sobe, sobe, sobe. Oh, glória ao nome de Jesus. O toque do chofar será ressoado. E Paulo diz que será o arcanjo que há de dar este toque. É linda essa revelação que Paulo nos traz, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quem é esse arcanjo? O arcanjo que a Bíblia fala é Miguel, que significa quem é como o Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O prefixo arque significa líder. Arcanjo significa que ele é líder dos anjos. Ele é um maioral dos anjos. Ele é um anjo de guerra. Ele não se apresenta em nenhuma parte da Bíblia a não ser numa batalha. Ele está sempre guerreando. Ele é o anjo de guerra do exército de Deus. Diga amém por isso. Amém. Só que Paulo diz que ele tocará a trombeta.
o arcanjo há de tocar a trombeta. Em Efésios, é um texto muito conhecido de todos nós, Paulo fala sobre as regiões celestes. No capítulo 6, no versículo 11 e 12, ele diz assim: revestido de toda a armadura de Deus. Você entende muito bem isso, você conhece. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, diga comigo, carne e sangue. Aí ele diz, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Preste atenção nesse final do texto. Lugares celestes é onde habita justamente estas classes de demônios, potestades, principados, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Essas classes de demônio, Paulo diz, que estão habitando em regiões celestes. E essas regiões celestes, lugares celestes que Paulo fala, é justamente esse segundo céu, que chamamos de espaço sideral, além das nuvens e limitado pelo portão do terceiro céu do paraíso. Nestas regiões celestes habitam espíritos. Quando eles foram expulsos do terceiro céu, liderados por Lúcifer, uma parte dele desce para o abismo. E estes estão presos até hoje e estarão sendo soltos durante a grande tribulação. Mas uma outra parte destes demônios, inclusive o próprio Satanás, ele habita nas regiões celestes. Existe uma experiência vivida por Daniel lá no Antigo Testamento que nos esclarece muito bem isso. Escute, por favor. Está em Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 14. Então me disse... Um anjo chega para Daniel e diz a ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração em compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Para quem gosta de Bíblia, isso aqui é muito comum, essa leitura. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas olha o que ele diz. O príncipe do reino da Pérsia fez o quê? Me resistiu. Isso é o mensageiro celeste explicando a Daniel porque não veio tão rápido. Ele diz, ele me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Deixa eu explicar para você a experiência que Daniel viveu. Daniel está orando para que Deus cumpra a sua palavra que disse em Jeremias que libertaria o povo depois de 70 anos do cativeiro babilônico. Ele faz uma campanha, ele já está no 21º dia, jejuando e orando. Isso eu estou falando de um ancião de quase 90 anos de idade. Aí no 21º dia, este anjo que aqui está sendo revelado, ele diz assim, cheguei, Daniel, tu és muito amado, Daniel. E no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Ou seja, quando tu te colocaste de joelhos para buscar ao Senhor, para que Ele cumprisse a sua promessa, Deus já autorizou eu descer na terra e te esclarecer as coisas pelas quais tu estavas orando. Mas sabe o motivo da demora, Daniel? Foi que nos ares eu fui interrompido. O príncipe da Pérsia me resistiu e eu passei 21 dias até que desceu Miguel, o anjo de guerra de Deus, aquele cujo nome é Quem é como o Senhor. Aleluia.
Quando Miguel chega, irmãos, ele já chega com o nome apresentado, né? Os demônios resistindo o anjo mensageiro, e Miguel chega dizendo: quem é aqui como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso? Aleluia! Aí ele trava uma batalha e abre caminho para aquele anjo mensageiro chegar até Daniel. Veja como é o mundo espiritual lá em cima. E às vezes você fica achando que sua oração não está sendo respondida porque Deus não lhe ama, porque não é a vontade de Deus fazer aquilo. Olha, querido, entenda que não é somente você orar. O segredo está em você perseverar na oração, porque enquanto estás orando, lá em cima está sendo travada batalhas para que a tua resposta chegue até você. Então pega na mão desse crente aí do teu lado, diz a ele assim: não pare de orar, não pare de orar. As batalhas, diga, as batalhas estão sendo travadas. Diga isso a ele: as batalhas estão sendo travadas. Agora diga a ele assim: mas o que é teu vai chegar na tua mão, em nome de Jesus. Puxei essa informação de Daniel para você entender o que se passa nas regiões celestes, no segundo céu. Aí Paulo, irmãos, aleluia, glória ao nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Aí Paulo vai dizer, queridos, que o nosso encontro se dará nos ares. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Como assim, pastor Paulo? Nosso encontro vai se dar nos ares? Se estes ares estão habitados por potestades, principados, hostes espirituais da maldade. Irmãos, eu vou ser bem franco aqui. Eu não gostaria, eu na condição de noiva, o noivo Jesus descer para me encontrar nos segundos céus e eu estar na presença de Satanás, os seus anjos, acusadores que a Bíblia diz que me acusaram dia e noite diante de Deus. Eles serão indesejados para mim. Eu não sei para você, mas eu não gostaria que eles estivessem lá. E eu vou dizer uma verdade: Deus também não quer eles lá. Deus não quer eles lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Olha o que vai acontecer antes da igreja ser arrebatada. Houve batalha no céu. Miguel, anjo de guerra de Deus, e os seus anjos batalharam contra quem? Contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, anjos caídos, os demônios, as potestades, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eu esperava que você ia dar uma glória bem forte para Jesus. Eu vou ter que ler de novo. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O que aconteceu? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado. Eita, eu estou falando da derrota do diabo e você está calado, meu
dia e noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Eu vou falar até você se alegrar. Alegrai-vos. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, isso aqui revela o início da grande tribulação. Aleluia, 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 aleluia. Agora se encaixa, pastor Paulo. Oh glória, oh glória. Miguel batalha lá nos altos céus. Quando ele termina de vencer Satanás, ele pega o chofar. Aleluia, 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 aleluia. Ele toca o chofar. O Espírito Santo que está aqui com a igreja entende com a igreja a voz do chofar que diz: sobe para cá. E o diabo é atirado na terra para dar início à grande tribulação. Ou seja, é a igreja subindo e o diabo descendo. É a igreja subindo e o diabo sendo lançado. É você. Fale em línguas estranhas, querido. Fique à vontade. Oh, adore a Jesus. Você faz parte desse projeto, dessa história. Se esse crente está do teu lado calado, anima ele, balança a mão dele e diz assim: estaremos lá, meu irmão. Estaremos lá, meu irmão. Estaremos juntos, meu irmão. Dá um teclado bem baixinho, só o teclado. Sinta a presença de Deus, você que está assistindo em casa. A glória de Deus invade a tua sala agora. Sinta a presença do Senhor confirmando que você vai estar lá. Você vai estar lá. A glória que tu vai dar aí dentro do teu lar vai espantar esse demônio de depressão agora. Seja cheio, seja cheio. Receba a presença de Deus aonde você estiver. Sinta a glória do Senhor. Jesus está te dando a certeza, a convicção que tu estás com o nome escrito no livro da vida. Andielemene calamaragassa rabadala sawi di perecamandela sobereva ramandio sobledeva subi di carigada. Rama subi di uramanda sobrecaia barada. Essas informações só tem na Bíblia. E a igreja é o único corpo neste mundo que pode anunciar estas verdades. Estas verdades têm que estar na nossa boca. Estas verdades têm que ser proclamadas. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu encontro às vezes pessoas com incerteza a respeito de vai ou não vai, está ou não está, é ou não é. Quer uma grande prova se tu és ou não é?
se tu faz parte ou não da igreja arrebatada, da igreja que vai passar pelo arrebatamento, quer mesmo saber se você está ou não está incluso neste plano? É fácil. Oh, aleluia. Meus pastores, os senhores sabem que antes da vinda do Senhor há de aparecer muitos sinais na terra, muitos. Mas um deles é o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Senhor. Eu acho interessante, o que eu acho interessante é que uma parábola que Jesus conta explica muita coisa. Você vai lembrar disso em rápidas palavras: a parábola de Mateus 13, a parábola do joio e do trigo. O que consiste essa parábola? Jesus diz que semearam o trigo e de noite, o inimigo veio e semeou o joio. Quando eles estão crescendo, o dono da lavoura chama os seus empregados e diz: vocês não viram isso? Quando vocês estavam dormindo, certamente um inimigo nosso veio e semeou a semente do joio. Um dos servos, tentando consertar o erro da negligência, diz: meu senhor, o senhor quer que eu arranque? Eu arranco. O dono da lavoura diz: não, embaixo as raízes estão entrelaçadas. Deixa crescer junto, joio e trigo. E como é que a gente vai separar, meu senhor? Na colheita. Na colheita. Na colheita vocês separam. Irmãos, aleluia. Para que nós não conhecemos o sentido real da natureza lá em Israel, é difícil a gente interpretar isso aqui. Mas quando você sabe alguns detalhes a respeito de colheita de trigo, você vai entender uma coisa. Olha, as colheitas geralmente aconteciam no mês de Nissan, que é entre maio e junho. Aleluia. Só que melhor dizendo, o mês de Sivan, antes do mês de Sivan, aleluia, Israel sofre uma ventania. E o vento sopra, irmãos, antes da colheita. Israel sofre uma ventania. São ventos fortes. E é aí que vai se destacar quem é joio e quem é trigo. Por quê? Quando crescem, eles se diferenciam. O joio, ele tem o talinho dele resiliente, muito duro. Ele não é flexível. Ele permanece estático. Só que o trigo, o talinho do trigo, ele é flexível, ele se dobra. Aí o vento sopra e quem é trigo se curva todo, mas quem é joio fica lá, estático. Aí é fácil. O agricultor vem, arranca o joio, depois o trigo e separa facilmente. Oh, glória a Deus. Antes do arrebatamento da igreja, haverá um sopro do Espírito Santo de Deus. Quem é trigo vai se destacar, porque trigo se encurva diante do sopro do Espírito Santo. Quem é trigo chora, quem é trigo glorifica, quem é trigo fala em línguas, quem é trigo recebe o sopro do Espírito Santo e se rende. Mas quem é joio, sente nada. É o vento soprando, é a glória descendo, e ele lá parece uma estátua, estático, duro
Olha o vento de Deus soprando aqui neste lugar. O vento vai soprar aqui. Eu não quero nem olhar para você nesta noite. Eu quero crer que tu és trigo de Deus e que vai se render na presença do Senhor. Você que é batizado com o Espírito Santo, sinta o vento de Deus soprando no congresso da mocidade aqui. Se curva, trigo, se dobra, trigo. Aleluia, aleluia. A glória do Senhor está presente aqui neste lugar.